Você sofre por antecipação, tem dores de cabeça ou dores musculares com frequência, não tolera trabalhar com pessoas lentas, acorda cansado ou irritado, esquece as coisas com facilidade. Será que você tem ansiedade ou TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muito prazer, eu sou a psicóloga Raquel Pinheiro e nesse canal eu falo sobre ansiedade. Então assista, aprenda e domine a sua ansiedade. A ansiedade ou TDAH prejudica a capacidade de concentração, levando a distrações, esquecimentos, forte agitação mental e até mesmo física. Porém, suas causas são bastante distintas. Além disso, é possível a pessoa ter TDAH e ansiedade. Isso a gente chama de comorbidade. Compreende-se a ansiedade como estado injustificado de medo, de apreensão, de preocupações excessivas, até mesmo crônicas, de situações que podem ou até mesmo nunca acontecer, normalmente desproporcionais e desconexas com a realidade do indivíduo. Quando o estado de ansiedade é muito intenso, até mesmo duradouro, trazendo prejuízos para o desempenho do indivíduo, até mesmo seu bem-estar, aí sim a gente diz que a pessoa sofre de transtorno de ansiedade. Enquanto o TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente fala que é um transtorno de aprendizagem, que tem como característica a dificuldade de aprendizagem, a dificuldade de realização de atividades escolares e acadêmicas, podendo ser dividido em 3 domínios: TDAH com predomínio na dificuldade da atenção, o segundo é o TDAH com predomínio hiperatividade e o terceiro que é o TDAH com predomínio tanto para desatenção, tanto para hiperatividade. Ressaltando que o TDAH ele é um distúrbio neurológico, ou seja, a gente considera como um transtorno do neurodesenvolvimento. O cérebro do indivíduo que tem TDAH é diferente do cérebro de quem não tem TDAH. Então, por isso que os sintomas eles têm que ser visíveis desde a infância, diferente da ansiedade. A ansiedade é um transtorno que é desenvolvido por situações ou por episódios ou por vivências ao longo da vida do indivíduo. E o TDAH geralmente está associado à dificuldade de adquirir, manter ou aplicar habilidades especiais ou conjuntos de informações aprendidas. E além do mais, o TDAH ele é um transtorno genético, ou seja, se você tem TDAH, provavelmente alguém da sua família possa ter também. É muito comum as pessoas associarem o TDAH com transtorno de ansiedade. Porém, também é muito comum as pessoas que têm TDAH também sofrerem de transtorno de ansiedade. Porque se a gente for analisar os insucessos das pessoas que têm TDAH, por exemplo, a dificuldade de aprender algo, a dificuldade de se organizar, ou até mesmo tentar focar em algo que é necessário, em alguma atividade, pode ocasionar ansiedade. Os sintomas de TDAH e também de transtorno de ansiedade podem facilmente serem confundidos, porém a sua diferença é o contexto que elas ocorrem. Quando a gente fala de TDAH, a gente fala de um distúrbio genético do neurodesenvolvimento que prejudica a capacidade de planejamento, de memória, de concentração e outras funções executivas do indivíduo. Já a ansiedade é caracterizada por uma reação do nosso corpo frente a algum medo, muitas das vezes diante de um medo injustificável, sem razão aparente, preocupações constantes, na qual a pessoa sente constantemente apreensivo por coisas que poderão ocorrer futuramente ou não. Enquanto as pessoas com TDAH têm dificuldade de atender solicitações simples, manter a atenção, a persistência em alguma tarefa e muitas das vezes não conseguem concluir algumas tarefas que iniciaram. São pessoas inquietas, distraídas, elas relutam em se dedicar a algumas tarefas. Quando o estado de ansiedade é muito intenso, até mesmo duradouro, se a ansiedade é generalizada, até mesmo difusa, não se tem um motivo real que proporcionou ou causou a ansiedade, a gente chama de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que é caracterizada por uma preocupação excessiva com tudo e com todos. A ansiedade também pode ser caracterizada como uma fobia, que é um medo bastante específico, o medo de dirigir, o medo de falar em público. Há também a síndrome do pânico,
quando ocorre episódios de medos intensos, na qual a pessoa acha que pode acontecer algo terrível, até mesmo tem a sensação de medo iminente. Outras manifestações da ansiedade é a fobia social, que é a dificuldade de interagir com outras pessoas, de socializar em grupo. E outros dois casos, que é o TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, estar acompanhado por pensamentos obsessivos ou até mesmo compulsões, no qual ocorre repetição como se fosse um ritual, na crença que pode aliviar determinados sintomas, por exemplo, da ansiedade. O outro é o transtorno de estresse pós-traumático, na qual a pessoa revive o episódio do trauma ou até mesmo tem pensamentos repetitivos sobre o episódio, ou até mesmo chega até a sonhar. É como se a pessoa estivesse revivendo constantemente o episódio do trauma. Lembrando que a ansiedade é um sentimento muito comum na qual todas as pessoas apresentam ou irão apresentar pelo menos uma vez em sua vida.